responsabilidade da direção do GP de San Marino. O repórter Pedro Bial, ao vivo, tem outras informações. E a bruxa continua solta no circo da Fórmula 1. Hoje, um trailer da equipe Pacific, que levava os seus carros daqui da Itália para a Inglaterra, pegou fogo na estrada. Agora, quase 15 para as 2 da manhã aqui em Bolonha, ainda há um movimento de fãs em frente ao Instituto Médico Legal da cidade. E o que essa gente quer é uma explicação para o que aconteceu domingo. E começam a surgir as versões conflitantes sobre o acidente. Um dos donos da equipe Williams, Patrick Head, disse que o erro foi de Senna. Ayrton teria tirado o pé do acelerador ao passar sobre uma emenda da pista. E quem veio em defesa de Senna, que não pode mais se defender, foi o rival histórico Alain Prost. Prost descartou qualquer possibilidade de erro humano e disse que o acidente deve ter sido causado por um erro técnico, mecânico. Alain Prost convocou a formação imediata de uma comissão independente da Fórmula 1, composta por mecânicos, engenheiros, pilotos, para reavaliar todas as condições de segurança do esporte. Pedro Bial, de Bolonha, na Itália. Rubinho Barrichello chegou da Europa hoje cedo. Veio ao Brasil para se despedir do companheiro das pistas. No aeroporto de Cumbica, logo depois do desembarque, Rubinho Barrichello ainda estava inconformado com a morte de Ayrton Senna. Aquela imagem dele batendo e eu estava em frente à televisão e, na verdade, eu queria entrar pela televisão para poder fazer alguma coisa. Quando eu bati, ele foi até o ambulatório, me deu um carinho muito grande. Só depois de muito falar sobre a tragédia do fim de semana, Rubens Barrichello fez o que mais queria e precisava. Foi para a casa dos pais para desabafar e se consolar com a família. Quando chegou em casa, Barrichello parou em frente à televisão e assistiu emocionado a mais uma homenagem ao tricampeão mundial. Um herói, mesmo ferido, não pode partir. Ele fica com a gente, não parte. Jamais. A tristeza de Rubinho só teve conforto no colo da mãe. Ali ele também ganhou o apoio que precisa para continuar desafiando o perigo nas velozes pistas da Fórmula 1. Por tudo que aconteceu, se dependesse da senhora, a senhora deixava o Rubinho continuar correndo? Olha, por incrível que pareça, ele está fazendo o que quer, o que ele se sente feliz. Não adianta eu tê-lo ao meu lado e uma pessoa infeliz. Eu não penso em parar agora, porque primeiro é a coisa que eu mais amo fazer, como já falei. E segundo, porque eu acho que o Ayrton Senna era uma pessoa que torcia por mim. Eu tive pessoas que me falaram que na corrida do Japão, quando ele ficou fora, a alegria maior. Ele mesmo relatou que a alegria dele, a única alegria que ele tinha era torcer por mim e pelo Christian. E se Deus quiser, levando o Brasil cada vez mais para cima, junto com o Christian. Nunca comparado ao Senna, porque Senna, para mim, não tem comparação. A seleção chega a Florianópolis triste pela morte de Senna. O time vai jogar de luto quarta-feira contra a Islândia. O repórter Tino Marcos tem outras informações. A seleção chega a Florianópolis e anuncia: joga de luto quarta-feira. Foi um choque muito grande para todos nós, assistimos aquilo de uma maneira tão trágica. Parece que ele era um membro da nossa família e uma coisa que a gente custa acreditar que tenha acontecido. Basta o encontro do time com a torcida. Aí o astral vai voltando, nos gritos, na alegria que aos poucos vai contagiando as mais de 1000 pessoas no aeroporto. O técnico Parreira ficou surpreso com tantos torcedores e principalmente com tantos estrangeiros. 5 dos 9 convocados que jogam na Europa se apresentaram. Moser, que está machucado, não veio. Mauro Silva e os atacantes Bebeto e Romário, que jogam na Espanha, não foram liberados. Daqui a pouco, às 9 da noite, o técnico Parreira anuncia a convocação de um meio-campo e de um atacante. Confirmada, por enquanto, só mesmo a nova dupla de ataque para o amistoso de quarta-feira. Ronaldo, 17 anos, 20 gols no Campeonato Mineiro. Viola, destaque no último amistoso da seleção. Um deles irá à Copa, ou quem sabe os dois. Viola teve até faixa da torcida corintiana e mostra suas características. Atrevido com os zagueiros, com microfone. Viola tem muito talento, tem muita personalidade. Espero que a gente possa entrar e fazer o melhor dentro de campo. Daqui a pouco, novas informações sobre a morte de Ayrton Senna. Ayrton Senna se preparava para assumir a posição de líder dos pilotos da Fórmula 1. Ele queria mudanças no regulamento da Fórmula 1. Voltamos a Bolonha, ao vivo, com o repórter Pedro Bial. Os amigos e companheiros de Ayrton Senna continuam sob forte emoção.
Há uns 5 anos, por onde Senna andasse, o seu fotógrafo oficial ia junto. Era Norio Koike, um japonês simpático, uma figura muito querida na Fórmula 1. Hoje Norio juntou todo o seu equipamento fotográfico, procurou Leonardo, irmão de Senna, e entregou tudo para ele dizendo: nunca mais tire uma foto na vida. Agora vamos ouvir o depoimento de um amigo de Senna, o narrador da TV Globo, Galvão Bueno. Eu ontem conversei com Ayrton Senna momentos antes da corrida, como de hábito acontecia nos últimos 10 anos. Falamos de motor, de combustível, de pneu, de tática de corrida. Até aí nada de novo. Mas ontem havia um brilho diferente nos seus olhos. Era um novo Senna. Com um misto de orgulho e alegria, ele desviou o assunto e passou a explicar o seu novo sonho. A formação de uma associação de pilotos que, segundo suas próprias palavras, deveria ser criada não para contestar ou para atrapalhar, mas para ajudar na formação de uma nova Fórmula 1, que sustentasse a competitividade, mas que respeitasse mais a vida do piloto. Ontem, Ayrton Senna começava a escrever uma página importante da sua história. O grande campeão das pistas assumia uma liderança e crescia como ser humano. Mas a tragédia veio e a página ficou por ser escrita. Eu tenho certeza que todos gostariam de esquecer o que aconteceu, de imaginar que foi tudo um sonho. Mas esse não é o caminho. A vida continua e a lembrança deve permanecer forte, como um exemplo, um alerta. E cada um que admirava ou amava Ayrton Senna deve ter a sua participação nesse processo, nem que seja só na força do pensamento, para que o sonho do tricampeão não tenha morrido com ele. Galvão Bueno, Bolonha, Itália. Tristeza nas ruas de São Paulo. Ninguém se conforma com o acidente que matou o tricampeão. Bandeiras a meio pau. O ambulante que tenta vender uma lembrança do mito. Foi uma segunda-feira muito mais dura do que de costume. No rosto das pessoas, lágrimas e uma profunda desolação. Era como se 150 milhões de brasileiros tivessem perdido alguém da família. Ele não sabia, mas ele tinha 150 milhões de parentes aqui no país. Ele se parecia demais com o filho que eu também perdi. Então eu sofri com a dor que a mãe dele deve estar sentindo. Aquilo ali, eu não diria que seria uma corrida, seria um pesadelo, porque eu nunca vi uma coisa daquela. A torcida organizada consegue forças para garantir que a memória do tricampeão permaneça sempre viva. Hoje, os fãs montaram uma exposição com as melhores imagens de Senna. Valeu, campeão. Valeu por tudo de bom que você fez por nós aqui, fez pelo Brasil e por todas as alegrias que você nos deu. Ayrton Senna tinha muito mais do que um compromisso com as vitórias. Como ídolo internacional, ele era um exemplo de garra e determinação. Um homem com imagem de super-homem, acostumado a dominar a máquina e desafiar o perigo. Por isso, o fim da era Senna é uma fatalidade que nem todos os fãs estão preparados para aceitar. Felipe tem 3 anos, vive e respira Ayrton Senna. Tem livros, carrinhos e até fotos autografadas. Mais difícil para mim está sendo ver meu filho perder um grande ídolo. E a dificuldade que a gente está tendo de explicar para ele o que é a morte, o ídolo dele foi embora. Ayrton Senna não queria entrar na pista que o matou. Foi o que ele disse na última conversa com a namorada, a jovem Adriane Galisteu. Ela esperava o piloto em Portugal, onde eles iam começar a nova fase da vida deles, interrompida a 300 por hora. É o que informa de Lisboa a repórter Miriam Dutra. Ayrton Senna tinha uma relação especial com Portugal. Além dos amigos da primeira vitória na Fórmula 1, Senna comprou essa casa no Algarve, no sul do país, a 300 quilômetros de Lisboa, há 2 anos. Era o refúgio na Europa entre uma e outra corrida. Ele e a namorada Adriane Galisteu tinham decidido morar aqui nos próximos meses, até o final da temporada de Fórmula 1. Senna saiu daqui na quarta-feira para a Itália. Adriane chegou no sábado de mudança. Adriane viu o acidente pela televisão, foi para o aeroporto e tentou embarcar para Bolonha. Desistiu quando veio a confirmação da morte do piloto. Adriane resolveu voltar para casa e encontrou Juraci, a governanta que trabalhava para Ayrton Senna desde Londres, muito emocionada. Eu não acredito que ele tenha morrido. Você se recusa a encarar essa ideia? Eu ainda tenho a impressão que ele ainda vai chegar aqui. Do Algarve, todos vieram para a casa do empresário brasileiro Antônio Carlos de Almeida Braga, onde
Senna ficava hospedado em Lisboa. Essa parte da casa estava sempre reservada ao piloto brasileiro. Hoje, até os empregados não escondiam a emoção. Adriane chegou às 2 horas da manhã e até às 7 ficou revendo o tape do acidente de Senna. Ela fez questão de rever todos os detalhes, inclusive em câmera lenta. No final da tarde, Adriane resolveu aparecer. Abatida e controlando a emoção, ela contou a última conversa com o namorado. Foi logo depois que aconteceu o acidente com o garoto, foi quando eu falei com ele. Ele te ligou? Ele ligou, eu tinha acabado de chegar do Brasil aqui. Aí eu falei, tudo bem? Ele falou, não, tá tudo ruim. Aconteceu uma coisa horrorosa, eu não vou mais andar, não vou correr. E tô muito impressionado. Eu falei, faz o que você achar melhor e o que você puder fazer. Olha, eu ainda não acordei. Pra mim eu tô num pesadelo que eu ainda tô esperando acordar e eu não tô acreditando. Eu acho que a gente, não só eu, como vocês, como o mundo, perdeu alguém que era simplesmente... a gente perdeu uma coisa mais importante que a gente podia ter. Tinha tido uma noite legal, falado com ele. E à noite ele estava muito mais calmo, isso me deixou muito tranquila. Eu falei, você tá bem? Ele falou, Adriane, não se preocupe comigo e não se esqueça de uma coisa. Sou forte. Sou muito forte. Ele era uma pessoa especial, ele era pra mim o ídolo. Eu só queria poder voltar. 2 dias. Ayrton sabia, como nenhum outro piloto, o que era andar no limite. Mais do que isso, ele vivia no limite, na tênue fronteira entre a arte e os muros de concreto. Talvez por isso, e também como nenhum outro piloto, ele estava tão preocupado no último grande prêmio de sua vida. Ayrton sabia que as novas regras de construção dos carros, imaginadas pelos burocratas na prancheta a 0 km/h, revelaram-se perigosíssimas na pista a 300 km/h. Na sexta-feira, o alerta de Ayrton se confirmou amargamente na violenta saída de pista de Rubens Barrichello. Ao deixar o hospital depois de ver Rubinho, Ayrton provavelmente também pensava na aventura incerta que teria na hora de voltar ao cockpit. O mais novo rival, Michael Schumacher, o ameaçava com um carro muito melhor e ele teria de buscar a pole com sua conhecida reserva de talento. Talento e sangue frio para domar uma Williams veloz e perigosa. No dia seguinte, a morte de Roland Ratzenberger. Mais apreensão e dúvidas para quem, como Ayrton, se considerava condenado a acelerar em quaisquer circunstâncias. Amanhece um domingo de poucos sorrisos em Imola. No box da Williams, Ayrton Senna inicia um estranho e silencioso ritual. Para muitos, o olhar grave era o retrato de um pressentimento. Mas, para os que o conheciam, era apenas um homem vivendo o drama da lucidez. Enquanto espremia o aerofólio da Williams contra o chão, como se estivesse pedindo aos céus um carro mais estável, Ayrton parecia antever uma corrida dificílima. Como segurar Schumacher com um carro tão instável e arisco? Em que pontos do circuito teria de arriscar mais? Como domar essa Williams tão sonhada e também tão indócil? Em que milésimo de segundo a coragem se transforma em erro? Algum pensamento resgata Ayrton do ritual. Ele começa a se vestir para o desafio. Para quem acompanhou milagres inesquecíveis na pista, este pode ter sido apenas mais um exercício de concentração de Ayrton. Mas jamais saberemos se nestes minutos sombrios, o melhor piloto da história da Fórmula 1 ousou-se fazer as perguntas de qualquer mortal. E se eu bater forte? Será, meu Deus, que está na hora de parar? Se fez, a resposta certamente foi não. Jamais saberemos o que estava por trás daquele olhar grave. O corpo inerte de Ratzenberger? O voo dramático de Rubinho?
O olhar insolente de Schumacher ou a bandeira quadriculada, a velha conhecida? O som dos motores levou para sempre a resposta. Entre todas as alegrias que semeou, o amor pelas crianças foi a única sobre a qual Ayrton Senna exigiu silêncio. Por isso, as doações que fez ao Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas de São Paulo foram mantidas em segredo até hoje. Durante esse tempo, ele não quis que se confundisse com publicidade sua manifestação pura de afeto. Para quem viveu a 300 por hora, nada devia chocar mais que a lenta batalha destes pacientes. Ayrton Senna conheceu o Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas de São Paulo em 86. Com problemas no ombro esquerdo, Senna foi atendido pela diretora do centro. Comovido com a luta de vítimas de derrames, acidentes e especialmente com o drama de crianças hemofílicas, Ayrton Senna ajudou a pagar tratamentos e cirurgias. E quando foi preciso, também emprestou solidariedade. Ele facilitava as coisas, providenciando para que fossem compradas o aparelho que precisava, o remédio que faltava, o plano de saúde que precisava ser pago, mas não era o dinheiro mais importante, era a maneira como ele se relacionava com as crianças. Embora, claro, o dinheiro fundamentalmente ajudou muito essas crianças, eu tenho certeza. O hospital não revela o valor das doações, mas se não fosse a ajuda de Senna, o Centro de Reabilitação não estaria se preparando para receber uma versão ainda mais moderna deste sofisticado equipamento de tratamento e pesquisa. Será o primeiro dessa geração no país. Custou $200 mil. Nesse momento em que o país sente a dor da perda de Ayrton Senna, talvez ajude saber que neste lugar, onde ele veio buscar ajuda para as próprias dores, a solidariedade do piloto vai continuar ajudando muita gente a sentir menos dor. Hoje, no centro, os médicos e funcionários trabalharam de luto. E para os pacientes, o nome do piloto fazia pensar em tristeza e gratidão. Passamos um dia bastante desagradável ontem pelo passamento do Senna. Não sabia que nós gostávamos muito dele, como eu estou vendo hoje, que todo mundo, da América do Sul, o Brasil, o mundo inteiro. Os brasileiros ainda aguardam para dar adeus a Ayrton Senna. Antes da última despedida, nada nos resta a não ser lembrar os momentos inesquecíveis que ele gravou para sempre no nosso coração. Boa noite. Boa noite. Jornal Nacional. Oferecimento